Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com CSS. Então, HTML, que a gente aprendeu na aula anterior, é uma linguagem que nos permite definir os elementos estruturais da nossa página, colocar elementos na nossa página, como parágrafos, títulos e tabelas. Porém, a estilização desses elementos ela não é feita com HTML. Tá? A gente usa uma linguagem adicional ao HTML para escrever a estilização dos nossos elementos. O que é isso? Cor, forma, posicionamento, enfim. E para isso a gente usa a linguagem chamada CSS, as conhecidas como folhas de estilo em cascata. Okay? Então vamos ver então na aula de hoje como é que funcionam essas folhas de estilo CSS. Então eu tenho aqui um projeto web começado do zero, do jeito que foi ensinado a trabalhar nas aulas anteriores. Só temos aqui um único arquivo chamado index.html e eu já carreguei aqui o live server para esta página. Vamos criar aqui uma página vazia, né? Ok? Só vou escrever aqui teste. Vou escrever aqui teste para ver se está tudo ok, se o live server já está carregando. Não, né? O live server parou de carregar. Então, vou começar novamente. Vou carregar ele aqui, podemos fechar outra. Maravilha. Então agora a gente já tem o nosso ambiente funcionando aqui, né? Vou salvar. Maravilha, ele já atualizou lá. Vamos fazer algumas alterações aqui, né? Padrão no nosso documento. Vou colocar um português aqui e vou colocar um título só para a gente não se esquecer de fazer essas configurações básicas que a gente acaba esquecendo e elas são importantes demais. Bom, já temos aqui uma primeira estrutura, podemos começar a trabalhar. Então digamos aqui que eu tenha um parágrafo de texto, né? Então deixa eu fazer aqui, na verdade eu vou fazer 2 parágrafos de texto e esses parágrafos eu vou escrever um texto de 20 palavras, ok? Então vamos ver, conseguem ver aqui? Maravilha, né? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom só para ficar um pouquinho melhor para vocês, tá? Ok? Suponho que agora vocês consigam ver bem. Então o nosso documento aqui ele tem 2 parágrafos, né? E agora a gente vai começar a estilizar um pouquinho isso aqui usando a linguagem CSS. Digamos, por exemplo, né, que eu quero que um desses parágrafos aqui, vamos dizer, o segundo parágrafo, ele tenha uma cor de fundo diferenciada, né? A cor de fundo é a estilização, portanto a gente usa a linguagem CSS. Então eu vou pegar o elemento que diz respeito àquele texto, né? A gente sabe aqui que é um elemento P de parágrafo, e vou adicionar nele um atributo chamado style, ok? E como todo atributo em HTML, né? A gente usa um igual e abre e fecha aspas. E aqui dentro eu vou escrever a seguinte palavra: background color, 2 pontos, vou colocar aqui red e ponto e vírgula e vou salvar. Olha o que aconteceu. Então a nossa live server recarregou a página e agora este parágrafo, esse segundo parágrafo somente, ele recebeu um estilo, uma estilização com a seguinte configuração: a cor de fundo background traço color, esses 2 pontos que indica vai ser igual, né, que indica uma atribuição, e a cor red. Percebam que eu só escrevi a palavra red e o Visual Studio Code colocou aqui pra gente uma lembrança, né, visual de que cor que eu estou falando. E um ponto e vírgula no final.
Isso aqui, né, tudo que está dentro dessa aspas aqui, é o que a gente chama de regra CSS. Então, qual é a regra que está definida aqui? Que a cor de fundo será vermelha. Então, isso aqui é uma regra do CSS. Qual é a sintaxe? Nome da propriedade, isso aqui se chama propriedade, 2 pontos, o valor da propriedade, que no caso aqui é a palavra red, o identificador red, que vai me indicar a cor vermelha, e um ponto e vírgula para finalizar esta regra. Tá? Então, este conjunto todo me diz uma regra de que a cor de fundo deve ser vermelha. E como é que ele sabe cor de fundo de qual elemento dentro da minha página? Exatamente porque eu disse essa regra no parâmetro style deste elemento específico. Tá? Então essa é uma das muitas maneiras, né, de você estilizar um elemento. Tá? Percebam que quando eu escrevo uma regra aqui usando o atributo style, esta regra ela se aplica somente ao elemento onde o style está indicado. Então, o outro parágrafo que não tem um atributo style não recebe essa estilização. Então, esse tipo de estilização ele é bastante específico. Você vai usar quando você tiver uma estilização específica para um elemento. Tá? Porém, raramente a gente vai ter algo tão específico assim a ponto de eu dizer este elemento tem que ser especificamente dessa cor, ou desse tamanho, ou desse posicionamento, e a gente tenha um caso onde seja importante eu usar aqui o atributo style. Tá? De maneira geral, não é uma boa prática escrever estilos aqui, tá? Porque você não consegue reaproveitar. E é muito difícil de dar manutenção. Perceba que ele está misturado com código HTML. É muito ruim. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa regra aqui. Eu vou recortar essa regra. A gente não vai usar a regra dentro de tags. Tá? Poderíamos, mas não vamos. Então, eu vou salvar aqui. Ele vai voltar para a cor padrão, né? E agora a gente vai ver uma outra maneira de colocar os nossos estilos. Né? Esse estilo aqui que a gente coloca dentro das tags, a gente chama de estilo inline, estilo em linha. Né? E a gente não quer fazer isso porque é específico demais para a gente. A gente quer algo mais genérico. Então, a segunda opção que a gente tem para escrever um estilo é aqui dentro do nosso cabeçalho. Né? Então, dentro do meu cabeçalho, eu posso vir aqui e escrever uma tag chamada style. Percebam que agora ela não é um atributo, ela é uma tag. Né? E tudo que eu escrever aqui dentro dessa tag style, entre o style e o barra style, serão códigos escritos em linguagem CSS. Tá? Então, este bloco aqui, eu não vou escrever HTML dentro. Eu vou escrever CSS dentro. E esse estilo que eu escrevi aqui vai valer para tudo que estiver neste documento. Então, para todos os elementos entre body e barra body. Ok? Ou seja, toda a estilização que eu escrever aqui dentro pode ser aplicada a elementos dessa página, mas não de outras páginas dentro do mesmo site. Tá? Então, eu posso escrever estilizações aqui válidas para uma única página. Então, percebam que ela já é menos específica, né, aqui do que colocar no style. Como é que eu posso fazer aqui então para escrever estilos aqui, né? Eu não posso simplesmente vir aqui e escrever background color red. Por quê? Quem vai ter que ter o fundo vermelho? Aqui eu não estou dizendo quem terá o fundo vermelho. Só estou dizendo fundo vermelho. Mas de quem, né? Quando eu escrevi aqui em linha, eu sabia exatamente de quem. Agora eu não sei. Então eu preciso aqui no CSS ter uma maneira de dizer qual elemento dentro da minha página, a qual elemento eu estou me referindo, ou a quais elementos eu estou me referindo. Tá?
Então a gente tem diversas maneiras de buscar elementos dentro da nossa árvore de elementos e estilizá-los conforme a nossa busca, vamos dizer assim, né? O nosso seletor. O termo correto é seletor. Então vamos pegar aqui um seletor baseado em tag. Tá? Uma das maneiras de a gente fazer é usar um seletor baseado em tag. Então digamos que eu queira estilizar todos os parágrafos. Então eu vou escrever aqui o nome da minha tag, que é a tag P. E logo depois do meu seletor, seja lá qual for que eu for usar, eu vou abrir chaves e entre o início da chave e o final da chave eu vou escrever as minhas regras. Tá? Então aqui sim eu posso colar aquela regra que me diz que o meu fundo tem que ser vermelho. Então o que eu disse aqui dentro do meu estilo? Que para este documento todos os parágrafos vão receber uma estilização, que é ter o seu fundo vermelho. Então eu vou salvar aqui e agora a gente vai ver que o comportamento é um pouco diferente de antes, né? Agora, ambos os meus parágrafos receberam uma estilização em vermelho. Tá? Então, aqui vai a minha regra e fora da chave vai o meu seletor. É uma frase que vai me dizer de quais elementos que eu estou tratando. Né? E dentro da chave eu vou colocar quantas estilizações eu quiser. Então, por exemplo, vou colocar uma segunda, vou colocar uma estilização chamada color. Então, se background color é a cor de fundo, somente color é a cor do texto. Então, eu vou colocar aqui a palavra white e a gente vai ter branco. Né? Então, agora eu disse que para todos os meus parágrafos, o fundo é vermelho e a cor de letra, né, a cor principal, é branca. Então, percebam que isso se reflete aqui na nossa página. Okay? Então, escrever CSS, né, ele se resume a escrever seletores que vão pegar elementos específicos dentro da minha página e, para cada seletor, escrever as regras de estilização que nos interessam. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aprender diversos seletores diferentes, né? E como esses seletores podem ser escritos para pegar elementos aqui da minha página. Tá? Uma última coisa que a gente vai fazer ainda antes disso é ver uma terceira maneira de escrever código CSS. Tá? Eu falei para vocês que quando a gente usa a tag style dentro da head, essa nossa estilização vale somente para esta página. Okay? Não teria como ser diferente, né? Outra página não teria como pegar esse estilo que está aqui. Digamos que eu queira compartilhar o meu estilo entre diversas páginas do meu site, né? E na maioria das vezes é isso que a gente vai querer fazer. Você não vai querer ter uma página com uma aparência totalmente diferente da outra. E você também não vai querer ficar copiando e colando o seu estilo entre uma página e outra. Então, na grande maioria dos cenários, isso aqui também não é bom para a gente, até porque esse código CSS pode ficar gigantesco, poluindo o nosso documento HTML e demorando ele mais para carregar, inclusive. Então, qual é a estratégia, né, que a gente vai usar para que isso aqui fique mais reaproveitável? Né? A gente não vai usar a tag style aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou recortar, mas percebam que eu vou pegar tanto o seletor quanto as regras. Vou recortar tudo isso aqui e vou remover esse estilo aqui da minha página. Tá? Vou salvar, vocês vão ver que ela vai ficar sem estilo novamente. E eu vou aqui na pasta do meu projeto e eu vou adicionar, paralelo aqui, né, ao meu index, eu vou adicionar um cara aqui chamado style.css. Percebam que eu chamei de style, mas não precisa ter esse nome, tá, gente? Pode ter um nome que vocês quiserem.
ok? O nome que vocês quiserem, tá? Não tem nenhuma regra sobre como nomear esse arquivo. E aqui dentro desse arquivo, agora sim eu vou colar essa regra, tá? E vou salvar. Percebam que eu salvei aqui e meu documento não respeitou aquela regra de parágrafo que a gente já tinha feito. Mas por que ele não respeita? Porque eu não disse para essa página qual é o arquivo de estilização que ele está usando. Então eu tenho que, aqui em index, fazer uma referência lá para style.css. Como é que eu faço isso? Dentro do meu cabeçalho, eu uso a tag link. Se vocês verem aqui no Emmet, ele já tem para a gente aqui, ó, ele já completa aqui, né, essa link CSS. Então, a partir do momento que você coloca aqui, ó, link com o atributo rel, que é sobre o que eles, relativo a que é esse link, ele diz relativo a uma folha de estilo, e aí ele pede a referência de hiperlink, né? Então, local aonde está o meu arquivo. Então percebam que ele já coloca por padrão, né, o nome style CSS. Como eu sabia que isso ia acontecer, eu já nomeei lá como style, tá? Mas se você tiver usado outro nome, é só vir aqui e alterar, tá? Agora sim, eu vou salvar esse arquivo e vocês vão ver que, como ele vai fazer referência ao outro documento, imediatamente a página vai receber a estilização, tá? Então, esta é uma maneira mais sustentável de você escrever os seus estilos, tá? Então, dessa maneira, você tem a marcação HTML num arquivo e o seu estilo num arquivo independente. Essa é uma excelente maneira de trabalhar e aquela que vocês vão preferir na maior parte do tempo, tá? Se amanhã vocês tiverem outro documento, em vez de index, uma página 2 aqui, e ela tiver a mesma estilização, ok, vocês façam novamente este link na outra página, tá? Essa técnica, usando o arquivo CSS externo, a gente chama justamente de CSS externo, e usando a tag style, a gente chama isso de CSS interno, ok? É importante a gente saber, né, que na maioria das vezes a gente vai querer usar aqui CSS externos que vão facilitar a gente reaproveitar isso nos demais documentos, ok? Bom, continuando aqui, vamos... tá me incomodando aqui usar zoom, tá? Então eu vou voltar aqui pequenininho e vou acertar o tamanho da fonte aqui no meu parágrafo, que vai ficar melhor, tá? Porém, né, mais adequado ainda é eu acertar o tamanho da fonte para o documento todo, né? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Qual é a tag que indica o meu documento todo? Não é a tag body? Então, eu posso vir aqui e escrever uma regra para body. Por que eu fiz antes, tá? Não tem diferença, tá? No caso aqui, como elas vão afetar elementos diferentes, não teria problema, tá? Mas, por clareza, né, acho importante escrever o que é mais abrangente primeiro, né? Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que font size, que é o tamanho do meu texto, vai usar... Eu vou colocar uma fonte bem grande, tá? Só para a gente ver se fica melhor. Ficou grande demais, né? Então, vamos colocar aqui 28. Ficou mais próximo daquele zoom que a gente tinha colocado, né? Então, eu escrevi uma regra aqui dizendo que o tamanho da minha fonte é 28 pixels. E isso vale para toda a tag body. Percebam que, apesar de eu não ter escrito a fonte aqui no meu parágrafo, né, os meus parágrafos eles refletem esta fonte. Por quê? Eu configurei a fonte para a página como um todo e essa fonte foi herdada para os seus elementos internos, tá? Então, essa é uma das ideias
pelas quais o CSS é chamado de folha de estilo em cascata. Porque uma mesma regra ela pode ser escrita em diversos locais, né? E existe todo um mecanismo de como o CSS vai entender qual regra ele vai aplicar, dentre as diversas, né? E também qual regra vai ser herdada e qual regra não vai ser herdada para os seus elementos. Tá? Você pode buscar a documentação para saber isso, ou a sua experiência, né, com o tempo vai dizer o que é herdado, o que não é. Você vai acabar se acostumando com isso. De maneira geral, o senso comum é muito importante aí. Tá? Faz sentido que se o tamanho da minha fonte para a página inteira é 28, eu não tenha que reescrever ela para cada um dos elementos. Okay? Então isso vai ajudar vocês a entender. Agora, né, por exemplo, né, se eu vier aqui e disser que o fundo da minha página ele é azul, vou salvar aqui, né, o fundo da minha página ele foi pintado de azul, porém, né, para os parágrafos, somente eu reescrevi ele como vermelho. Então aqui eu tenho uma cascata, né? Eu tinha um fundo branco, folha de estilo padrão do navegador, que foi sobrescrita pela folha de estilo do autor da página para um fundo azul, e o próprio autor depois sobrescreveu só para os elementos de parágrafo o fundo para vermelho. Então essa é a ideia da cascata de propriedades que a gente tem no CSS. Né? Então não vou usar esse azul aqui, que fica muito chamativo. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui na nossa marcação e vou adicionar mais alguns elementos para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui um elemento H1 e vou colocar aqui 5 palavras. Tá bom. Ok, né? Percebam, né, que por padrão ele é um tamanho maior do que H1, né? Ele tem um tamanho maior do que o tamanho dos textos padrão, né? A gente já disse que o padrão era 28 e aí ele coloca um pouquinho maior. Tá? A gente pode sobrescrever isso se quiser, obviamente escrevendo uma regra para H1. E se eu quiser que o font size dele seja bem pequenininho, no caso aqui 12 pixels, não tem nenhum problema, tá? Apesar dele ser o título, que supostamente ele tem que ser maior, eu sobrescrevo ele e transformo ele em menor. Então perceba que a gente tem total controle sobre o que a gente vai fazer aqui. Tá? Eu não vou fazer isso, porque não tem sentido pra gente. Agora percebam, né? Ficou vermelho somente o parágrafo, o H1, que não é tratado por essa regra, não ficou. Tá? Agora, digamos que eu quisesse escrever uma regra que vale tanto para H1 quanto para parágrafo. Né? Então, digamos que eu também quisesse que os meus H1s tivessem fundo vermelho, mas eu não quisesse que ele tivesse letra branca, por exemplo. Eu poderia escrever uma regra específica aqui para H1 e dizer, por exemplo, que a cor do texto dele aqui vai ser amarelo, por exemplo. Ficou amarelo. Mas eu quero que o fundo dele seja vermelho. Tá? O que eu poderia fazer aqui, né, para essa propriedade aqui que é compartilhada de ambos? Eu poderia fazer o seguinte, poderia vir aqui e escrever uma regra assim. Todos os H1s e também todos os parágrafos, então perceba que eu usei vírgula, tá, para indicar que os dois elementos serão tratados. E aí eu posso escrever uma regra. Essa regra aqui, ela vai valer tanto para H1 quanto para P. Eu vou pegar esse fundo aqui e vou mover para cá. E vou salvar. Deixa eu arrumar isso aqui que vai ficar melhor. Então agora eu escrevi uma regra que vale tanto para os H1s quanto para os parágrafos.
indicando o fundo como vermelho. E uma regra que vale só para parágrafos, indicando a cor como branca. Uma regra que vale só para H1, indicando a cor como amarela. Ok? Então a vírgula, nesse caso, né, serve para eu indicar uma regra que vale para mais de uma regra, né, um conjunto de regras que vai valer para mais de um seletor. Então a vírgula vai me dar a possibilidade de ter um segundo seletor de elementos. Tá? Então isso facilita bastante. Agora, digamos que eu queira, ok, fiz a minha estilização aqui que ela é genérica, mas eu queira uma estilização mais individualizada, né? Então, a gente tinha aqui, né, no primeiro exemplo nosso, a gente estilizou essa última frase, né? Então, digamos que eu queira estilizar somente essa última frase aqui, né? Somente ela. Você sempre pode, com qualquer elemento do HTML, qualquer um, indicar aqui um atributo chamado ID, de identificador. Se dentro desse identificador aqui, né, você escrever uma palavra, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou chamar esse cara de especial, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser e é ideal que você use nomes que indiquem a função do elemento na página. Né? Nesse caso aqui não tem nenhuma função específica porque a gente só está exemplificando. Então eu disse que este elemento aqui ele pode ser identificado usando a palavra especial. Para que eu faço isso? Tá? Justamente para poder aqui no meu CSS fazer uma estilização específica para aquele elemento. Então eu posso vir aqui, colocar o sinal, né, de hash aqui, né, o sinal de cerquilha, né, de escopo, e colocar o nome do identificador, que no caso aqui é a palavra, né, essa palavra que eu usei aqui. Ó. E esse seletor que eu escrevi vai me permitir estilizar aquele elemento em específico. Então eu posso pegar aquele elemento específico e dizer que a cor dele, por exemplo, é azul. E aí, enquanto todos os elementos vão seguir as suas estilizações de tag, aqui eu tenho uma estilização muito mais específica, né? E essa especificidade vai me levar a esta regra se sobrepor às demais. Tá? Então percebam, né, que quando eu paro o mouse aqui em cima de um seletor, ele vai me dizer qual é a especificidade. Então, aqui eu tenho o primeiro nível, aqui eu tenho o segundo nível e aqui eu tenho o terceiro nível. O que ele vai aplicar primeiro? Aliás, o que ele vai efetivamente aplicar? O que tiver o maior número aqui, dentre todas que ele encontrar. Empatando o que tiver o maior número aqui. Empatando o que tiver o maior número aqui. Empatando tudo o que acontecer primeiro. Tá? Então vejam aqui que a H1 ela tem uma especificidade bem pequena. Aqui também, né? Percebam que eu estou no mesmo nível. E aqui eu tenho uma especificidade bem maior. Então é muito mais específico, portanto esse cara aqui vai vencer os outros que estão lá embaixo. Tá? Isso aqui é muito legal do Visual Studio Code nos mostrar o quão específico é um CSS. Tá? A gente costuma chamar isso aqui de unidade, dezena e centena. Né? Okay? E isso nos ajuda, né, a visualizar, isso aqui esses nomes não estão na definição do CSS, mas ajuda a gente a entender. Tá? Mesmo que eu tenha 1 milhão aqui no primeiro nível, se eu tiver 1 no nível seguinte, vale primeiro a que tiver um nível maior. Tá? Outra coisa que a gente pode querer fazer, né? Digamos que eu vou fazer mais alguns parágrafos aqui, para facilitar a nossa leitura. Eu vou fazer
5 parágrafos com... eu fiz com 20, né? Então vamos fazer aqui com 20. Ok, ele criou aqui para a gente mais 5 parágrafos que vão ficar abaixo aqui. Eu vou tirar essa estilização de fundo vermelho, ok? Vou tirar do parágrafo, deixar somente no H1 aqui, tá, gente? E aí eu preciso mudar isso aqui. Posso tirar a cor, né? Deixar a cor padrão. Vamos deixar esse parágrafo sem estilização por enquanto e a gente volta então a ter parágrafos com a cor padrão. Agora o que eu vou fazer? Digamos que eu queira, né, que este parágrafo aqui e também este parágrafo aqui eles estejam numa estilização diferente. Ou melhor, vamos pegar esses dois aqui que fica mais fácil da gente encontrar depois. Esses dois parágrafos que tem essa palavra aqui. São esses dois, para ficar fácil da gente encontrar. Digamos que eu quero que esses dois parágrafos tenham um estilo diferente. Eu não vou poder usar o ID, porque o ID tem que ser único na página. Ou então eu vou ter que criar um ID para esse cara, um ID para esse cara e aplicar os dois com vírgula, né? Como a gente aprendeu ali. Mas nesse caso aqui, eu tenho vários elementos de uma mesma categoria, vamos dizer assim. A categoria que vai receber uma estilização qualquer. Então, o que eu faço? Eu vou usar uma estratégia diferente de dar um ID para ele. Eu vou usar o atributo class. O atributo class, ele vai permitir que a gente indique uma classe, uma categoria, um grupo na qual esse elemento se enquadra. E aqui eu posso dizer um nome para essa categoria. Então eu vou dizer que esse parágrafo é de uma categoria chamada destacado. Ok? Salvei. Nada vai acontecer, obviamente, porque eu não estilizei isso. Mas eu posso dizer, sem nenhum problema para o HTML, que este outro parágrafo aqui também é destacado, como eu também posso dizer outros elementos diferentes. Então percebam aqui que eu disse que o H1 também vai usar essa estilização que eu chamei de destacado. Então agora eu tenho dois parágrafos em um H1 dessa categoria chamada destacado. E agora eu posso aqui dentro do meu estilo lidar com esses caras que têm essa classe chamada destacado. Como é que eu faço isso? Tá? Então eu vou vir aqui e vou criar um seletor chamado ponto destacado. Esse ponto me indica classe, né? Então estou dizendo ícones cuja classe, a classe destacado exista. E aí eu crio um seletor. Então se eu vier agora nessa classe destacado e disser, por exemplo, que text decoration é underline e salvar, vocês vão perceber que todos os elementos que tinham a classe destacado vão estar underlined, vão estar sublinhados. Então percebam que o meu H1 foi sublinhado e também especificamente aqueles dois parágrafos que eu coloquei também foram sublinhados. Os parágrafos que começam com essa palavra aqui, ó, são esses dois. Então a gente consegue criar uma estilização e depois aplicar ela nos elementos que nos interessem. Tá? Como por exemplo, eu posso vir aqui e falar e criar primeiro a classe e colocar aqui, por exemplo, vou criar uma classe chamada negrito e vou dizer aqui que font weight será bold. Então, esta é a configuração para negrito. E salvei. Então agora, todos os elementos que receberem essa classe negrito vão também receber essa configuração
de fonte em negrito. E como é que eu faço isso? Então, digamos aqui, né, que eu quero este elemento aqui. Então, eu posso vir aqui e dizer que ele está na classe negrito. E a hora que salvar, ele vai receber essa estilização. Mas eu também posso vir aqui neste parágrafo que já tenho destacado, colocar um espaço, escrever negrito, e agora este parágrafo ele contém tanto a estilização destacado quanto a estilização negrito. Ambas, ok? E aí fica a nosso critério colocar quantas classes forem necessárias. E aí, né, a última coisa que a gente pode fazer aqui é dizer o seguinte: e se eu quiser só elementos que sejam tanto destacado quanto negrito? Aí você vai ter que fazer assim, ponto, então vou usar o destacado aqui e também, tudo junto, o ponto negrito. Então, esta regra indica para mim somente os elementos que tiverem as duas classes. Então, o elemento que tiver exatamente as duas classes, eu vou colocar aqui uma cor para ele de púrpura. Então, percebam que quem tem só destacado, como é esse último caso aqui, não recebeu. Quem tem só negrito, que é esse caso, não recebeu. Mas quem tem os dois, recebeu uma cor diferente. Então, você pode encadear classes para poder encontrar elementos que contenham todas elas. Tá? Outra coisa que você pode fazer tanto com classes quanto com IDs, né, com identificadores, é torná-los mais específicos, dizendo de que classe você está trabalhando. Tá? Perceba que cada vez que você coloca uma regra, um seletor a mais, né, você está aumentando a especificidade. Então, por exemplo, aqui você tinha um elemento, né, de classe que ele vai aumentar aqui no meio. Se você pegar esse seletor aqui, ele tem duas classes, então ele, para o CSS, é mais específico, então ele vale mais do que os anteriores. Né? E você pode também adicionar outras coisas que mudam a especificidade disso. Então, por exemplo, você pode vir aqui no destacado e dizer que o destacado, por exemplo, ele só vai valer para parágrafos. Então, na hora que eu salvar isso aqui, essa estilização que tornava underline, agora ele só vale para parágrafos destacados e não para coisas que são destacados, mas não são parágrafos. Então, você vai ver que o parágrafo destacado recebeu um underline, mas o H1 destacado não recebeu. Okay? Então, e você tornou, né, ele mais específico. Agora você tem um nível aqui na classe e um nível aqui na tag. Né? Eu percebo que a classe está no nível do meio e que a tag está aqui no último nível. E aí você consegue ir trabalhando conforme a sua necessidade, quantas classes e quantas configurações você quiser. Lembrando só que se uma sobrepor a outra, né, como é o caso aqui das cores, né, o que vai valer é aquela que for mais específica. E havendo duas da mesma especificidade, vai valer a última na sequência que for carregada. Ok? Bom, agora a gente precisa aprender também alguns outros seletores que vão nos permitir estilizar elementos de acordo com os demais elementos que existem na página. Tá? Então, para isso, a gente vai precisar de uma estrutura um pouquinho diferente da estrutura que está aqui. E eu vou... Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar um novo projeto aqui, tá? Vou pausar e volto com um projeto novo aqui para vocês. Então, eu criei aqui, movi, né,
o nosso exemplo anterior para uma pasta nova e criei aqui um novo arquivo index e um novo arquivo style. O nosso style está vazio e no index eu criei uma marcação aqui um pouquinho mais complexa do que aquilo que a gente estava falando, mas com elementos que não alteram a nossa formatação, né? Então eu tenho aqui um elemento div, que é só um divisor de bloco, a gente vai aprender ele mais para frente quando a gente vai falando de layout. Então aqui eu separei, né, aqui os 2 primeiros parágrafos num bloco, depois mais 3 parágrafos num segundo bloco, onde o 4º e o 5º estão dentro de um elemento de seção, que também não muda nada na visualização, mas ele permite que a gente separe esses elementos. A gente vai aprender essas tags depois, quando a gente estiver falando de layout. Não se preocupem, por enquanto só entendam que elas não vão alterar nada na formatação. E eu tenho aqui 2 parágrafos que estão totalmente soltos, né? Então percebam como é que esse bloco todo ele é exibido, né? Então ele é exibido um parágrafo abaixo do outro, as divisões elas não influenciam em nada aqui. E é esse documento que a gente vai estilizar. Vocês vão ter algo muito parecido com isso no dia a dia dos seus documentos quando vocês estiverem pensando nos layouts, tá? Então isso aqui pode ser uma barra superior, isso aqui pode ser o conteúdo, isso aqui pode ser um rodapé, por exemplo, né? Vamos chegar lá no momento apropriado. Então, vamos estilizar um pouco isso aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é aumentar um pouquinho essa fonte para que vocês possam enxergar melhor. Então, vou usar um font size, vou colocar aqui, vamos ver se 20 pixels fica no tamanho bom. Para aumentar um pouquinho mais, né? 22 pixels, 24 pixels. Aí ficou perfeito para que vocês consigam enxergar melhor. Agora eu posso até, né, o Visual Studio Code permite que a gente minimize ele aqui, e aí ele esconde a linha 2, né? Fica bem mais tranquilo para a gente trabalhar. Agora, eu quero começar a fazer algumas estilizações pensando nessa árvore de tags aqui, né? Então a primeira coisa que eu quero fazer é escrever um seletor que me permita pegar todos os parágrafos que estão dentro de divs, tá? Então eu quero escrever um seletor que me permita pegar todas as tags de parágrafos, mas somente as tags de parágrafos que estão dentro de tags div. Então aqui eu tenho uma tag div, todos os parágrafos que estão aqui dentro eu quero. Aqui eu tenho outra tag div, todos os parágrafos que estão dentro daqui eu quero. Esses 2 parágrafos que estão fora, eu não quero. Quero só os que estão dentro. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Será que eu consigo escrever um seletor que faça isso sem ter que ficar criando classes? Sim, consigo. Como que eu faço isso? Através do que o CSS chama de combinadores. Então, eu vou escrever um seletor e vou combinar com outro seletor. Então, a primeira combinação que a gente pode fazer é uma combinação, a mais simples de todas, que vai nos indicar os elementos que são descendentes de um outro elemento. Então, eu vou escrever uma regra chamada div, e aí esta regra div vai me dar este elemento e todos os outros divs que tiver na minha página. Só que eu quero dizer o seguinte, dado que eu tenho uma div, pega para mim os parágrafos que são descendentes disto aqui. Então, esta regra, do jeito que está escrita aqui, ela me diz o seguinte, eu vou estilizar este último elemento aqui, desde que ele seja descendente do elemento anterior. Então, no caso aqui, todos os parágrafos descendentes dessa div. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu vou colocar uma borda. Então, futuramente eu explico melhor como é que funciona a borda, mas vou colocar aqui uma borda de 2 pixels e eu vou colocar essa borda azul.
Então agora, ó, percebam que esta regra, né, se eu tivesse colocado só para div, ele pegaria o bloco como todo. Se eu tivesse colocado para P, ele pegaria todos os parágrafos. Mas como eu coloquei uma combinação div e P, ele vai pegar dentro das minhas divs os elementos P. Então, colocar um espaço aqui indica que eu vou pegar os descendentes. Então, peguei todos os P's descendentes de divs. Como esses dois P's não estão dentro de divs, eles não se aplicam. E aí eu consigo colocar essa regra bacaninha aqui. Outro combinador que a gente pode colocar é um combinador que ele vai pegar, sim, descendentes, porém, eu só quero descendentes diretos, eu só quero filhos, eu não aceito netos, eu não aceito gerações maiores. Então, por exemplo, para essa div aqui, ela tem parágrafos que são filhos, diretos. Essa div aqui, ela tem um parágrafo div direto, porém esses dois outros parágrafos, apesar de serem descendentes, eles não são filhos, porque eles não estão diretamente abaixo dessa div. Tem uma outra tag no meio. Então eu não quero que estes dois elementos aqui participem dessa seleção. Eu só quero este e este, porque eles estão dentro da div no nível direto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de fazer esse mesmo seletor que a gente tinha antes, eu vou usar aqui dentro o operador de maior. Esse operador aqui vai me dizer exatamente P's que são filhos diretos da div. Então eu posso fazer uma estilização, por exemplo, aqui, colocar uma cor para eles verde. Então percebam, ó, que apesar de muito parecido, esses dois seletores pegaram elementos diferentes. Este seletor pegou todos os P's descendentes de div. Então a bordinha azul ficou para mais elementos. E este seletor pegou só parágrafos filhos diretos de div. Tá? Então aqui, ó, percebam que a própria ajuda aqui nos dá uma dica. Ó, div, 3 pontinhos P. Então qualquer P dentro de div. Aqui, div e um P logo direto. Só quero P's exatamente dentro de divs. Okay? E isso nos permite ter o controle de que elementos a gente vai estilizar. Outra coisa que a gente pode fazer é usar a estilização que vai nos permitir pegar os irmãos. E o que são os irmãos? São elementos que estão no mesmo nível. Então, digamos, né, que eu queira pegar só os parágrafos que são irmãos de divs. Tá? Então, no caso, estes dois parágrafos aqui, eles são irmãos dessas duas divs aqui, porque estão no mesmo nível. Então, eu consigo pegar os parágrafos que são irmãos de divs. Estes parágrafos aqui não tem nenhuma div no mesmo nível, este parágrafo aqui também não tem nenhuma div no mesmo nível, e nem esses. Então ele vai pegar os de baixo. Como é que eu faço para estilizar os irmãos? Então eu venho aqui e uso o operador to. Esse operador vai me dizer os irmãos. Então eu quero todas as divs, não, percebam que ele coloca aqui, né? Todas as divs que estão no mesmo, ou todos os parágrafos, perdão, no mesmo nível de uma div. Né? E aí eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou usar uma estilização text transform, vamos colocar aqui maiúsculo, transformar todas as letras em maiúsculo. Então percebam que eu transformei todas as letras em maiúsculas dos parágrafos que são irmãos de divs. Então, percebam que os 6 e o 7 aqui receberam letras maiúsculas, enquanto os demais não receberam. E o último combinador que a gente vai usar aqui é o combinador que vai me permitir pegar irmãos, né, como o combinador aqui do tio,
porém só irmãos que estão na sequência. Então percebam aqui que esse parágrafo vem logo depois de uma div. Mas este parágrafo não vem logo depois de uma div, ele vem logo depois de um outro parágrafo. Então eu quero que este elemento que vem logo depois de uma div entre, mas esse elemento que vem logo depois de outro parágrafo, não. Então eu vou usar o combinador mais. Então o mais vai permitir dizer para a gente só pegar elementos deste tipo que venham logo após elementos desse tipo. Então perceba que a nossa ajudinha já me diz aqui, ó, um div e logo depois um p. Aí eu posso colocar, por exemplo, um fundo, né? Vamos colocar aqui background color e vamos colocar esse fundo aqui, vamos colocar um fundo cinza. Então agora, percebam que, diferente deste combinador aqui que colocou os dois, este combinador aqui, né, só um dos parágrafos vai estar logo após uma div, que é o parágrafo 6. Né? 6 está logo depois dessa div aqui. E aí você consegue criar essas estilizações bem mais específicas para esses elementos. Um outro tipo importante de seletor, né, são os seletores de CSS que a gente chama de pseudoclasses. Tá? Então, as pseudoclasses elas vão permitir que a gente selecione elementos não de acordo com a sua marcação, né, sobre coisas que estão escritas aqui no HTML, mas sobre estados desse elemento durante a sua execução, né, que não podem ser pré-calculados, mas que eles vão ser calculados de acordo com o que for carregado na página e da interação com o usuário. Então, por exemplo, né, eu posso querer estilizar a cor de fundo aqui no momento que eu passo o mouse em cima de um elemento. Todos vocês já devem ter visto isso em alguma página. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui os parágrafos e dizer o seguinte: quando o usuário estiver com o cursor posicionado. Eu vou fazer isso usando dois pontos vai me dar acesso ao pseudo-atributo, e este aqui é o estado que eu quero avaliar. Então, neste caso aqui, o que eu estou avaliando? Parar o mouse sobre. E aqui eu coloco o que eu quiser. Né? Então, eu estou dizendo aqui, quando eu passar um mouse sobre um parágrafo, esta estilização tem que valer. Por exemplo, eu posso mudar a cor de fundo, background color, por exemplo, para verde. Então percebam que nada muda lá para verde, porém, quando eu passo o mouse, esse elemento recebe o verde. Não estou clicando, não estou fazendo nada. Estou só movimentando o mouse. Então, cada vez que o elemento entra nesse estado, ele recebe esta estilização. Ok? Você também pode usar uma outra pseudoclasse chamada First Child, que vai ser aplicada aos primeiros elementos desta regra que você colocou. Então, por exemplo, eu posso dizer que todos os primeiros elementos terão, vamos colocar um itálico aqui, font, não vou colocar itálico não, vou colocar um font variant, small caps, fica mais fácil de ver. Então percebam agora que todos os primeiros filhos receberam small caps
Então, small caps ele veio neste elemento 4, neste elemento 3 e neste elemento 1. Deixa eu mudar essa cor de fundo aqui que ficou bem ruim. Vou colocar um blue aqui. Né? Então percebam aqui, ó, este elemento ficou em small caps, este elemento ficou em small caps e este elemento ficou em small caps. Percebam que o 1 aqui, ó, ele é o primeiro parágrafo da lista, o 3 é o primeiro parágrafo da lista e o 4 é o primeiro parágrafo dessa lista aqui também. Mas e o 6? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa transformação aqui, vou comentar. Comentário em CSS é usado assim, ó, só para vocês verem que esse maiúsculo não está interferindo. Este parágrafo aqui é o primeiro filho? Não. O primeiro filho é esta div, ok? Não é este parágrafo, ok? Dentro do pai, né? O pai aqui que é o body. Então, este parágrafo ele não é o primeiro filho, por isso ele não recebe a estilização, tá? Deixa eu reativar aqui este transform. Tá? Então, assim como eu tenho first, eu posso ter last. Tá? Então, agora eu fiz diferente, né? Peguei os elementos que são os últimos filhos. Deixa eu novamente aqui. Então, ó, os parágrafos que são últimos filhos receberam small caps. Então, percebam que aqui, né? Ó, agora mudou, né? Foi este elemento e este elemento que receberam. Opa. Que eu comentei errado, né? É este aqui. Então, este aqui é o último elemento e este aqui é o último elemento dos seus pares, ok? E além dos nossos, temos vários outros, tá? Pseudo-elementos, dá uma olhada lá no nosso repositório que vocês vão conseguir ver mais alguns. E uma última forma, né, de seletor que a gente tem são os seletores de pseudo-elementos. Então, o que são pseudo-elementos? São elementos que não estão explícitos aqui no nosso HTML, mas que de alguma maneira o navegador é capaz de encontrá-los, né? Então, um exemplo é eu pegar aqui, por exemplo, para todos os parágrafos, o pseudo-elemento eu acesso com 2 pontos, tá? 2 vezes 2 pontos. E eu coloco, por exemplo, o pseudo-elemento first letter. E ele vai me dar uma estilização somente para a primeira letra deste parágrafo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a primeira letra vai ter um font size. Vamos colocar aqui 1,5 o tamanho padrão. Então, vou colocar 150%. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ó, percebam que o número 1 ficou maior aqui, ó, os números, né? Porque eles são a primeira letra de cada parágrafo, de todos os lugares. Eu poderia querer também, por exemplo, colocar aqui uma cor diferenciada, por exemplo, cor igual, sei lá, navy. Okay? Então eu tenho uma cor diferenciada para a primeira letra de cada parágrafo. Isso é possível também, tá? O fato dele ser número aqui é totalmente ocasional, tá? Tirei aqui, vocês vão perceber que ele vai fazer normalmente se for uma letra, não precisa ser número. Só numerei aqui para facilitar a nossa visualização dos parágrafos, tá? A última coisa que a gente pode ver aqui, que vai ajudar vocês rapidamente a começar a escrever CSS, né, é que a gente usou um monte de cor aqui, e como é que eu posso escrever essas cores, né? Futuramente a gente vai ver isso com mais detalhes, mas se você parar o mouse em cima aqui, ó, você vai ver que você tem um editorzinho de cores aqui. Você tem as diversas maneiras do CSS de indicar uma cor, e você pode
alterá-la por aqui, sem nenhum problema, até que vocês saibam mais claramente como gerenciar essas coisas, ok? Então é isso, a gente aprendeu como escolher, como pegar elementos aqui dentro da minha folha de estilo, marcar os seletores aqui específicos para isso e escrever a estilização. Percebam que tudo que eu fiz aqui a gente pode juntar, tá? Então, por exemplo, se eu quiser hover só de os parágrafos que tenham uma classe XYZ, a gente escreve PXYZ hover. Se eu quiser só os hovers de parágrafos que são filhos diretos de div, eu uso o combinador, não tem nenhum problema, tá? Ou só os parágrafos, por exemplo, só os parágrafos que estão depois de um elemento chamado ABC, ok? Tudo isso é possível, tá, gente? Então, façam a combinação completa de elementos de acordo com a sua necessidade de estilização, tá? Tudo que a gente fez aqui é válido e possível de se utilizar no dia a dia. Ok? Então é isso, pessoal. É importante que vocês treinem bastante como obter os elementos usando seletores. Não se preocupem tanto ainda com quais estilizações vocês vão fazer, isso será tema de um vídeo subsequente, mas principalmente se preocupem em pegar o elemento exato que você quer e entender como eu posso empilhar, né, esses diversos estilos para gerar a formatação mais adequada para o meu projeto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.